Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje nós vamos elencar 7 fatos sobre a igreja. Bom pessoal, eu elenquei aqui 7 fatos a respeito da igreja, todos eles fundamentados no que a Bíblia diz. Não quer dizer também que se limite a esses, pode haver muitos outros, mas creio que esses aqui já são os mais importantes e vão ajudar um pouco mais a gente ter uma visão mais clara sobre o que é a igreja. Primeiro fato, não espere encontrar perfeição na igreja, mas sinceridade. Às vezes as pessoas chegam nas igrejas com a expectativa de que tudo será perfeito e que não haverá um ponto sequer a ser questionado. Infelizmente, esse grau de perfeição não existe. Nem mesmo na igreja dos apóstolos havia tão grande nível de harmonia. Se a gente observar, Paulo ele acabou chamando a atenção de Pedro em um determinado momento, porque ele havia excluído alguns irmãos, porque ele tinha medo da reação de outros irmãos que veriam ele reunido com os outros. Então, ou seja, Paulo precisou chamar a atenção dele publicamente, mostrando que a atitude dele era reprovável. Entretanto, o fato de não sermos pessoas perfeitas não significa que não podemos ser pessoas verdadeiras dentro daquilo que acreditamos. Isso também não quer dizer que todas as pessoas que creem, elas são verdadeiras dentro da sua fé. Na verdade, existe uma infinidade de crentes diferentes. Tem até uma música interessante, que depois eu vou até deixar o link aqui embaixo para vocês ouvirem. É um rap cristão que ele coloca vários tipos de crentes diferentes e fala qual é a característica de cada um. Então, quando você entrar dentro da igreja, você vai perceber essa diversidade que há de tipos de pessoas que creem. Então, você não deve ir ali preocupado exatamente com as pessoas que estarão ali, mas na sua comunhão com Deus no momento que você está dentro de uma igreja. Em Provérbios capítulo 16, versículo 2 diz assim: "Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração." Ou seja, isso quer dizer que Deus ele considera não só aquilo que nós fazemos, mas a intenção daquilo que nós fazemos. Porque haverão pessoas que são verdadeiras, que na sua vontade de acertar poderão falhar. Mas haverão pessoas também que elas vão fazer o que é certo, mas com a intenção errada, simplesmente para poder manter aparências e não para poder agradar a Deus com as suas atitudes. Então, não se escandalize se você ver pessoas que não têm uma conduta muito agradável diante de Deus, mas tenha sempre como foco a sua própria comunhão com o Pai. Fato número 2. Você não precisa ser perfeito para ir à igreja. Às vezes há aquele discurso das pessoas de que elas precisam consertar a sua vida, elas precisam se endireitar para depois ir à igreja, mas na verdade isso também é um engano. Se você verificar na própria Bíblia, Jesus ele estava se assentando com alguns pecadores e com alguns publicanos, cobradores de impostos, que eram mal vistos naquela época, e os fariseus eles começaram a criticar Jesus porque ele estava sentando com esse tipo de pessoas. Então Jesus responde para eles da seguinte maneira, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: "Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Então, às vezes achar que você precisa ser perfeito, ou então pelo menos endireitar toda a sua vida para poder ir à igreja, é o mesmo que dizer que você precisa curar a sua doença antes de ir no médico. Fato número 3. Pastor não é tudo igual. Diferente do que muitas pessoas acreditam, que pastor tudo é ladrão, ou então que todos são farinha do mesmo saco, na verdade isso é um grande engano. Assim como existem maus pastores, existem bons pastores. A questão é que a mídia ela foca mais nos maus e acaba que o conceito que a gente cria sobre os maus faz com que a gente pense que não haja pastores bons. E Jesus mesmo ele faz uma advertência quanto a isso no capítulo 7 de Mateus, no versículo 15 em diante. Ele diz assim: "Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?" Ou seja, Jesus estava alertando as pessoas sobre a existência de falsos profetas.
Isso só faz sentido se houvessem tanto falsos profetas quanto verdadeiros profetas. Caso contrário, Jesus ele teria advertido a igreja, as pessoas, quanto à existência dos profetas. Ele fala assim, olha, então se distancie dos profetas. E não foi isso que Jesus fez. Além disso, nós vamos ver mais à frente que Jesus ele designou a Pedro como pastor das suas ovelhas assim que ele partisse. Jesus não faria isso se ele não soubesse nas mãos de quem ele estava colocando o pastoreio da sua igreja. Da mesma forma, nós temos diversos outros exemplos no próprio Novo Testamento e nos dias de hoje também nós temos exemplos assim. Só não podemos deixar que a mídia ela influencie a nossa forma de pensar de modo que achemos que só existem maus pastores. Fato número 4. Jesus criou a igreja. Isso está lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus ele pergunta para Pedro o que as pessoas diziam que ele era. Então ele responde, alguns pensam que isso é Elias, outros pensam que isso é Jeremias, João Batista. E aí Jesus pergunta para ele, e quem você diz que eu sou? E aí ele responde assim, no versículo 16, ele responde, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, então aqui Jesus havia dito para Pedro que ele então seria a pedra sobre a qual seria edificada a igreja dele, ou seja, por onde ia começar o surgimento da igreja aqui na terra. No livro de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, também vai falar isso. Lá ele diz, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Mais abaixo ele diz, minhas ovelhas. Ou seja, então mais uma prova de que Jesus ele estava designando a Pedro para pastorear a igreja dele assim que ele subisse aos céus para ficar com o Pai. Fato número 5. Jesus é o cabeça da igreja. Isso está no capítulo 5 de Efésios, quando Paulo ele está advertindo os maridos e as esposas sobre qual é o dever de cada um deles no casamento. E ele então compara isso com o papel de Cristo e da igreja. Quais também são as suas responsabilidades um para com o outro. E aí, a partir do versículo 22, ele diz, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora observe um ponto importante desses versículos. Jesus ele é tratado como o cabeça da igreja. E nós, como igreja, somos o seu corpo. Veja bem, se eu levanto a minha mão e mexo ela de alguma maneira, eu só faço isso porque a minha mente, a minha cabeça, ela ordenou para que a minha mão fizesse isso. Se a minha mão estivesse fora do meu corpo, por mais que eu pensasse em movimentar dessa forma com ela, ela não agiria porque ela está fora do corpo. Então, da mesma forma, vamos pensar o seguinte, a igreja ela tem que estar submissa a Cristo para que ela seja igreja. Uma igreja que não é submissa a Cristo não é igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Ela está lançada fora porque ela não faz aquilo que a cabeça manda. Fato número 6. Igreja não é comércio. Isso está lá em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 12. Diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Ou seja, quando Jesus viu as pessoas fazendo da casa de Deus um lugar de comércio, ele tratou logo de colocar a ordem na casa e de dizer que a casa dele não seria chamada como um covil de ladrões. Então veja bem, trazendo para o nosso contexto atual, hoje em dia nós vemos as pessoas dizendo que a igreja se tornou um comércio. Mas aí eu te pergunto, qual igreja é essa que se tornou um comércio? Porque pelo que a gente viu no ponto anterior, só é igreja aquela que faz parte do corpo. E só faz parte do corpo quem está submissa à cabeça. E se o Cristo é o cabeça da igreja e nós não estamos submissos a ele, nós não fazemos parte do corpo. Se não fazemos parte do corpo, nós não somos igreja. Então, quando as pessoas dizem
que a igreja se tornou um comércio, eles estão dando o nome de igreja a uma instituição que não é considerada igreja no que diz respeito à submissão a Cristo. Quando as pessoas não submetem a Cristo à vontade dele, elas deixaram de ser igreja. E não pode então ser dita como igreja que virou comércio, mas uma outra instituição que se dizia igreja que começou a virar comércio para poder satisfazer as suas próprias vontades e não a vontade do cabeça, que é Cristo. Então, como ponto 7, para poder fechar esses fatos sobre a igreja, nós temos dentro desse próprio versículo, quando Jesus diz o que é a casa de Deus. Ele diz, a casa de Deus será chamada casa de oração. Então, a igreja é casa de oração. Eu espero muito que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, que o mais breve possível eu vou responder. E que Deus te abençoe e até mais.